Seja bem-vindo a mais um Playbook do Mercado, onde trazemos profissionais que somos referência para compartilhar um pouco de conhecimento. Hoje, com muito orgulho, eu vou trazer para vocês Alexandre Vassarelli, uma aula sobre criptoativos. Não perca. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês pelo convite. Acho que tem bastante informação aí para a gente trocar ideia. Vamos lá, não percam. Vamos lá, vamos começar mais um Playbook aqui. Alexandre, obrigado por estar aqui com a gente. Como sempre, estou aqui com o meu amigo Trócoli, tudo bem? Tudo bem, PH. Prazer muito grande estar aqui hoje com o Alexandre, meu xará. Isso. E Alexandre, com certeza, vai trazer muita informação e desmistificando o tema do investimento em criptoativos. Antes de passar a bola para você, deixa eu te apresentar. Alexandre Vassarelli, pronúncia italiana, empresário húngaro, fundador da BLP Cripto, o primeiro fundo de investimento aqui do Brasil em criptoativos, 23 anos aqui de história no mercado financeiro, passou pelo Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank, Banco Pine, já operativos de renda fixa, commodities, ações, uma aula, preparem-se com um jogador de rugby aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, uma honra ter contigo aqui. Obrigado pelo convite. Bom, agora já são 30 anos, né? Então eu costumo dizer que a grande diferença da gente lá é que temos 50 mil horas de mercado financeiro e agora umas 20 mil horas de cripto. Então, todas essas crises aí que vocês ouviram de mercados tradicionais, a gente passou. Então, comecei em 93, peguei a crise de 94, 97, 98, 99, 2002, 2008. E daí, como estava ficando muito calmo o mercado tradicional, acho que a gente tropeçou em criptoativos, que é uma crise por semana. É impressionante a quantidade de eventos que acontece e estamos aqui para contar um pouquinho desse mundo para vocês. Da onde caiu o criptoativo? Assim, eu sei que a tua experiência já passou por todos os tipos de classes de ativo aqui do Brasil. Do que te chamou a atenção para entrar aqui a fundo desde 2017? Isso. Então, assim, eu dei muita sorte, porque eu sou amigo do Axel, que hoje é meu sócio, e ele tropeçou em criptoativos em 16. E daí, em 16, meados de 16, ele virou para mim e falou assim, olha, esse tal do Bitcoin. E eu falei assim, putz, Bitcoin, quanto disso é China? Ele falou assim, 75%. Eu falei assim, se é China, não tem mercado na China, é lavagem, eu meio que vomitei nele tudo que eu ouvia. Mas, putz, Bitcoin era $600, chegou no final do ano, bateu $1.000. Daí eu falei assim, olha, o Axel não é bobo, então, de repente, nessa história, o bobo sou eu. Começo de 17, eu sou um cara que gosta muito de mercado, estudei bastante, e me debrucei, aí verticalizei na teoria do Bitcoin e me apaixonei. Então, assim, para mim foi muito rápido, porque eu operei câmbio durante 7 anos. E Bitcoin, para mim, é uma moeda. Não só para mim, né? O Damodaran, que é o cara que a gente lê o livro, ele fala que é moeda. Então, foi rápido e me apaixonei, assim, muito rapidamente. E meados de 17, junto com o Glauco Cavalcante, que tinha a BLP, a gente sentou e falou assim, vamos fazer aí o primeiro fundo de investimento em criptoativos, porque lá para a gente estava claro que ia ser muito grande, ou muito maior do que era. Então, começou lá. E o que me chamou a atenção, né, quando eu verticalizei, foi a volatilidade do ativo. Então, eu já tinha visto muita coisa volátil. Então, Bolsa Brasileira, no pior dos momentos, é alguma coisa como 60, 70. E volatilidade é subir, descer, subir, descer. E o Bitcoin era alguma coisa como 90%, mas era 90% em 10 anos. Então, nunca tinha visto um ativo tão volátil por tanto tempo. Então, eu falei assim, se isso é diferente de todos os outros, isso aqui é interessante, isso aqui tem uma potência diferente. Então, eu fui muito mais por números do que por todas as histórias que a gente ouve do Bitcoin. Alexandre, e quais fundos ou produtos de investimento vocês oferecem aqui no Brasil, né, para o investidor brasileiro? A gente decidiu fazer uma estratégia só. Então, qual que é a nossa estratégia? É uma carteira balanceada. Então, um pouco a gente falou o seguinte, você quer comprar Bitcoin? Vai lá e compra, aprende a fazer custódia, vai ser feliz, vai ser nosso amigo. Mas se você quiser fazer uma carteira de investimento, que é um pouco o que a teoria fala, que você melhora retorno e diminui risco, é muito difícil. Porque primeiro escolher, são assim, 10 mil opções, primeiro que escolher qual você vai fazer já é difícil. O segundo, 10 mil criptoativos. Segundo que para você, vamos dizer, custodiar isso
Na época era praticamente impossível, hoje é menos difícil, mas é muito difícil porque cada um tem uma particularidade e, no fundo, você tem a vantagem que você faz todo esse tipo de custódia com esses custodiantes institucionais, que atendem às grandes contas. Então, do ponto de vista de segurança, o produto é muito mais robusto do que você fazer sozinho. Então, uma outra vantagem. E a ideia do fundo é, esse mercado vai ser muito maior do que é hoje, então vamos ter um produto que acompanhe esse crescimento. Então, o que a gente oferece no Brasil são 3 produtos, depende do perfil do cliente. Então, para o cliente de varejo, a CVM permite aplicar 20% em criptoativos, qualificado 40%, e o profissional pode ir no puro sangue, que é 100% criptoativos. Dá um exemplo, assim, eu sou super leigo, a gente estava conversando aqui antes, para mim estava muito vinculado às criptomoedas, e para 20 mil ativos é muito maior que isso. O que seriam exemplos tangíveis aqui, para eu explicar para as pessoas aqui de um criptoativo, tirando as moedas? Perfeito, eu vou dar 2. Então, assim, o segundo maior é o Ethereum. O Ethereum, a proposta dele é ser um sistema operacional. Então, vou fazer uma analogia, e todas as analogias que eu vou fazer aqui, eu estou simplificando e perdendo alguns passos, mas eu acho que é importante para facilitar o entendimento. Então, o Ethereum, a gente tem lá, no Windows, a gente tem uma tela que entra e que você tem um monte de programa. Aquilo é o sistema operacional. Então, facilita o usuário. O Ethereum se propõe a fazer isso. E daí, de novo, vamos ao Windows, você tem o Excel. O Excel é um programa. No caso dos criptoativos, tem um programa que a gente gosta muito, que é uma exchange, onde você entra com um ativo e sai com o outro de uma forma descentralizada. Chama Uniswap. Uniswap seria a B3. O que é a B3? É uma bolsa onde você entra com reais e sai com uma ação. O Uniswap você faz a mesma coisa, mas é como se fosse um site. Você pluga a sua carteira e daí você pode trocar um ativo, por exemplo, Ethereum, por algum outro ativo. Uniswap, tocando um botão. Sem intermédio de uma bolsa. Sem intermédio, é um programa de computador. Em criptoativo, essa é a parte divertida. Não tem empresas, tem programas de computador. E os programas de computador, eu acho que essa analogia com o Excel é bem grande, né? A vantagem do Excel é que em qualquer lugar do mundo, a hora que você bota 2 mais 2, vai sair 4. Em outros prestadores de serviço, quando tem um intermediador, nem sempre 2 mais 2 sai 4. E aí acaba sendo um risco desnecessário. Então, acho que o mundo de criptoativos ele tem a vantagem de tirar um intermediador. Isso barateia, simplifica e tira uma quantidade de riscos muito grande de todas as operações. Você falou muito de volatilidade. Assim, uma troca do governo no Brasil, isso impacta um criptoativo aqui? Como que é a correlação dele com o risco Brasil, por exemplo? E só complementando, e com a política em geral? A política do governo influencia no resultado do fundo, na rentabilidade? Eu acho que 0. E um exemplo bom é o seguinte, o câmbio. Né? O câmbio é um fator, uma das variáveis que mais responde a risco país. Então, assim, o real pode subir e descer, para os criptoativos isso não faz a menor diferença. Se tiver uma modificação no governo americano, aí eu acho que vai ter uma chacoalhada. Vou dar um exemplo. Teve uma vez, aí, eu acho que uns 3 anos atrás, que a Coreia do Norte soltou uns mísseis por cima do Japão num domingo. Na hora, o Bitcoin subiu 5%. Esse tipo de risco geopolítico, esse é capturado pelo Bitcoin. Então, por quê? Porque ele é percebido como o ouro, uma reserva de valor. Obviamente que nem todo mundo vê dessa forma, mas muita gente vê dessa forma. O suficiente para a hora que tem uma confusão grande, ele reagir positivamente. Então, em momentos de fortes incertezas, ele pode ser até visto como uma questão de proteção. Ele é sonhado ser o ouro digital, mas ele ainda não se comporta como ouro. Então, ele é um pouco diferente, mas eu concordo. Assim, esse tipo de evento geopolítico, ele captura. Mas, por exemplo, os Estados Unidos resolveram mudar o presidente do Congresso. Eu acho que aí não captura. Então, ainda, vamos dizer o seguinte, como ele não está na carteira de tantos investidores, ele ainda tem um comportamento muito diferente dos outros ativos. O fundo BLP Krypton 100, né, pelo que a gente está vivendo, é o fundo que tem uma performance melhor de todos, não é isso?
esse ano dos fundos de criptoativos, eu acho que a gente está em Pode falar primeiro mais lugar. um pouquinho sobre esse fundo? Claro. Eu acho que Se vocês puderem colocar para a gente aqui, só tem depois um gráfico para você puder emendar. Eu sei que é um gráfico técnico, mas se você puder emendar, até para a gente poder ver o posicionamento dos produtos, mas pode ir tocando, pessoal. Aí. Então, assim, eu acho que eu vou começar falando que o Brasil é um dos países que tem mais produtos, fundos de criptoativo do mundo. É interessante, a gente está na fronteira. Por quê? Porque o nosso regulador foi muito mais rápido do que os outros. Então, no Brasil, a gente tem ETFs, a gente tem fundos passivos e a gente tem fundos ativos. O nosso caso é um fundo ativo em criptoativos. E o nosso fundo, como a maioria dos concorrentes, tem liquidez diária. Isso é um produto que lá fora, falar que o brasileiro consegue investir num fundo com liquidez diária em criptoativos com a carteira diversificada, isso não existe. Quase nenhum país. Então, aí é divertido que o nosso fundo grande, ele fica fora do Brasil, né? O Master, ele não fica no Brasil. E lá fora, quando a gente falou para o nosso administrador que a gente precisava de um NAV, né, uma cota diária, ele não acreditou, ele nem tinha isso. Então, assim, é um cara grande nos Estados Unidos, nós fomos o primeiro fundo da carteira dele a ter cota diária. Para ele foi uma inovação, porque não é assim que o mercado lá fora funciona. E esse cara não é de criptoativos, esse cara é o cara que tem 10 mil fundos embaixo dele. É um gestor. Então, muita coisa que está acontecendo na indústria está sendo acelerada por causa dessa categoria nova que, vamos dizer, o regulador brasileiro entendeu como interessante e o Banco Central, acho que o Brasil vai se posicionar como o primeiro país grande a ter um criptoativo. O real vai ser um CBDC, que é um real criptoativo. Das moedas grandes, nenhuma nem começou o trabalho. O criptoativo já é maior que a Bolsa? Sim. A categoria é muito maior do que a Bovespa, mas assim, no Brasil, o número que me impressiona, e aí vou trazer números oficiais, a Receita divulga um número de CPFs que negociou criptoativos mês a mês. O último mês que foi divulgado foi em julho, o número é acima de 4 milhões de CPFs. Bilhões? Milhões. Milhões. 4 milhões de pessoas operaram criptoativos. Então, assim, isso aí, eu acho que negociaram, né? Negociaram, não é o que 5,3 da Bolsa, que é a pessoa que tem uma ação lá e não negocia, por exemplo. Isso, a Bolsa, ela dá um número que é o estoque, que é a quantidade de pessoas que tem... Perfeito. CPFs cadastrados. Não, CPFs que tem ativo. Então, o cara comprou 10 Itaú, ele está nesses 5,3 milhões. Então, em cima, ele está lá. A Receita fala quantos negociaram. Então, assim, se 4 milhões negociaram, imagina o tamanho. Deve ser, pelo menos, eu chutaria, mas é chute, que uns 10 milhões de brasileiros devem ter criptoativos. Porque nem todos negociam todo mês. Né? Claro. A maioria, inclusive, compra e fica, né? Então, tem em criptoativos, Bitcoin, aí eu vou dar outro número. Em Bitcoin, dá para você saber o estoque quando ele foi negociado. Então, eu acho que 80% do estoque não é negociado há mais de 6 meses. Ou seja, o free float é muito baixo. Caramba. Então, você tem 4 milhões de CPF Não, aí estou falando do mundo. Aí não estou nem falando do Brasil. Já falei para o mundo inteiro. É bem possível que esse número passe de 10 milhões. Aí tudo cabe, né? Eu prefiro trabalhar com os números que a gente sabe. Então, assim, o número que me impressionou é o 4 milhões. Acho que já é grande o suficiente. E no mundo, vamos dizer que se o Brasil é desse tamanho, acho que o mundo é um pouco maior do que a gente. A liquidez é muito grande. Bitcoin, num bom dia, é 40 bi de dólares de negociação. E deve aumentar bastante, né? A hora que entrarem os americanos, porque isso é uma coisa interessante. Os americanos têm dificuldade de comprar criptoativos, porque o regulador lá ele adotou uma política de não criar leis. A SEC. Quem regula o regulador que você fala no Brasil é a CVM. No Brasil tem uma CVM que regula os fundos. O Bitcoin ainda não, porque o Bitcoin no Brasil ainda não é igual a uma ação. Mas o Congresso já passou leis em cima de criptoativos. E assim... Mas no fundo ele é regulado pela CVM. CVM. Nós somos um produto igualzinho a um fundo DI.
A gente presta contas à CVM desde o começo. Assim, foi muito interessante que quando a gente falou com eles em janeiro de 18, com o Daniel Maeda, eles já tinham um entendimento de criptoativos muito bom. Foram muito rápidos, né? Porque eu acho que eles já tinham visto isso bem antes. Eu acho que lá ele já sabia. Agora, uma dúvida, Alexandre. A cotização para a entrada no fundo é o quê? D+1 e a saída também. O resgate é o quê? D+1 também? Ou tem algum prazo maior? Nos 3 fundos, cada um é diferente. Mas vamos dizer que o 100 é D+1 na entrada e D+5 a cotização com 5 dias de pagamento. Então, o D10 que é o prazo mais longo. Porque no 100 você tem que mandar e trazer dinheiro o tempo todo. Nos outros, não. Você tem mais agilidade, é mais fácil gerenciar. Mas, assim, eu entrei hoje num fundo que é D+45. Eu falei assim, nossa senhora. Agora tem fundo aí com longo prazo de resgate. Longo prazo. Mas aí, eu vou dizer o seguinte, o que a gente diz para o investidor? Criptoativos é uma coisa que você tem que comprar com a intenção de ficar com longo prazo. Todo mundo fala isso, mas é bem simples. Quanto mais volátil o ativo, maior tem que ser o seu prazo de investimento. Porque você pode comprar criptoativos, quanto mais volátil, você tem a chance de cair maior. Né? A própria volatilidade é isso. Então, se você não tiver um horizonte muito curto, o perigo é você... Entrar no momento errado e... Exato. E a gente sabe que o investidor de varejo, o investidor no mundo, ele tem essa dificuldade de fazer o timing do mercado. Ele tem essa necessidade de comprar o que está subindo. Então, o que a gente fala é o seguinte, se você quer investir por menos de 6 meses, a gente não recomenda entrar no fundo. Estamos falando contra o patrimônio, né? Assim, um gestor de fundo fala, não invista com a gente se o seu prazo é de curto, se você é curto prazista, é contra o patrimônio, mas a gente entende que é melhor ter um cliente satisfeito e com bons resultados do que um cara que vem e se queima rápido. Eu falo assim, vocês que estão assistindo, depois eu vou colocar no link, aqui o LinkedIn do Alexandre. É super bacana acompanhar você. Acho que você tem um papel educacional super importante no mercado, até nas cartas, para explicar exatamente isso de... É a primeira vez que eu vejo um gestor falar assim, a menos de 6 meses não entre. Então, acho que parabéns. De uma forma rápida aqui, Alexandre, eu sei que isso é super técnico e complexo aqui, mas a gente está olhando aqui essa volatilidade dos 252 dias úteis, retorno versus risco. Como que você está colocando aqui os 3 produtos? Então, assim, eu acho que isso aí é o fim de qualquer história de um gestor. O que o gestor quer? Ele quer pegar o dinheiro do cliente e gerar um retorno compatível com o risco que ele está tomando. Quanto maior o retorno e menor o risco, melhor é o investimento. Isso aí chama o índice de Sharpe. Então, aqui o que eu fiz é o seguinte, eu peguei todos os fundos ativos em cripto do Brasil, os últimos 252 úteis, risco-retorno, e plotei. Né? Essa linha seria onde, para cada 1% de risco incremental, você tem 1% de retorno incremental, que aí é o Sharpe 1. E botei os nossos... Lembra que eu falei que a gente tem 3 produtos? Quanto mais aguado é o fundo, menos arriscado. Né? Então, aí, claramente, você vê o risco é o que a gente chama de volatilidade. Né? Então, você vê a dispersão na curva e, o mais importante, o que você quer? Você quer estar mais para cima e mais para a esquerda. Sim. Né? Você quer o maior retorno com o menor risco. Então, dá para ver que neste quesito também a gente está bem. Porque não adianta nada o cara falar assim, ganhei 100%, mas tomei um risco infinito. Tem 2 ali, outliers ali, que ali tá para tirar o sono. Né? Mas eu não botei o nome de ninguém, porque eu acho que não é nosso papel. Nosso papel é simplesmente falar assim, olha, se você quer investir com qualidade, esse tipo de coisa você tem que olhar. E a maioria das pessoas não olha, né? A maioria das pessoas olha retorno. Então, eu costumo dizer o seguinte, um bom investimento ele tem 2 dimensões. Tem a dimensão quantitativa, mas também tem que ter a dimensão qualitativa. E eu acho que podcasts como esse ajudam muito na parte qualitativa, até para você conhecer o gestor e ver como é que é a política de investimento, o que ele tem. Eu acho super importante. Então, aqui por esse gráfico, podemos dizer que o BL Krypton 20 é o mais conservador. Super. Dentro desse mundo aí de cripto. Mas faz sentido, né? Porque ele tem 20%
só de criptativos, que é o que traz, vamos dizer, a pimenta. Então aí vamos e dizer... esses 80% é o quê? CDI. CDI. É um CDI apimentado, né? É um CDI apimentado. E é disso que o povo gosta. Eu acho que o brasileiro ele gosta ali alguma coisa entre 10 e 25 de volatilidade, sem nem saber. Então, o hedge fund, a indústria de hedge fund brasileira, ela está ali 10, 25. Daí vem alguém que vai para cima do 25 e daí de vez em quando cai no gosto do povo, de vez em quando matam ele no Twitter. Mas a maioria está ali no 10 ou 25. Gostei dessa analogia do CDI apimentado. E para que vocês não saibam, se vocês entrarem no aplicativo do Itaú, hoje vocês conseguem encontrar os produtos aqui da BLP, o que mostra como está crescendo esse produto, expandindo, se tornando cada vez mais acessível para o mercado. O que você tem de perspectiva para compartilhar para a gente aqui para o próximo ano? Eu sei que é quase que para a próxima semana pela alta volatilidade, mas pegando um cenário um pouco de médio e longo prazo, o que você tem visto no próximo ano aqui do cripto? Então, a gente acha que o 24 meio que é um ano com os planetas alinhados. E por quê? Porque tem 2 eventos que são super importantes. Um é conhecido, né? Mais ou menos a cada 4 anos tem um negócio que chama o halving, que é quando a remuneração do bloco minerado ela cai pela metade. Simplificando, a oferta de bitcoins ela cai pela metade. Isso é uma narrativa muito fácil. Então, assim, o Axel lá em 16 me falou, vai ter o halving. Eu falei, o que é isso? A oferta cai pela metade. Lembra que eu falei que eu não achava que era China? Eu falei assim, mas isso eu consegui entender. Se tem menos oferta, vai subir. Essa analogia é muito fácil. E tem funcionado assim como relógio. Todo ano... 4 anos ele dá o... Cada 4 anos, e daí o mercado, um pouco antes e depois... Assim, isso é história, né? Tem subido para burro. A rentabilidade passada, não, eu até concordo, mas aquele negócio eu também acredito que a história não se repete, ela rima. Então, acho isso um evento importante. E o segundo evento importante, que a gente já está esperando, a gente na BLP espera esse evento já há 5 anos, é o ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque aí abre vamos dizer, o aquário de investidores, ele escancara. Hoje, para um investidor institucional americano comprar criptoativos, é muito, muito, muito difícil. A hora que tiver um ETF da BlackRock... Democratizou o acesso muito. Assim, mudou o patamar. Mudou, saiu do analógico para o digital. É assim, muito diferente. Tem, acho que 12. Fidelity, BlackRock, só na mão, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque lembra que eu falei que a gente espera muito tempo? Quando a gente esperava isso em 2017, os nomes eram totalmente desconhecidos. SolidX queria fazer um ETF de Bitcoin. Foi negado. Assim, o primeiro ETF de Bitcoin, ele foi... eles lançaram o pedido na SEC há 10 anos, que foi daqueles irmãos, os gêmeos Winklevoss. Então, são 10 anos e 6 meses. E aí vou trazer outra informação. O ETF que demorou mais tempo para ser aprovado foi o primeiro, que foi o S&P, que é o SPY. Ele eu acho que levou 4 anos. O Bitcoin já está há quase 10 anos e meio. Então, é muito interessante ver a dificuldade do regulador com o produto. E eu acho que isso acontece porque o regulador, de alguma forma, percebeu que o produto é muito impactante. Porque se não fosse impactante, não tinham 12 pessoas, 12 dessas casas querendo lançar. Grandes casos. E se não fosse impactante, o regulador já tinha dado ok, né? Porque, tanto faz, né? Vou fazer um ETF de galinha da Angola. Manda bala. Eu acho assim, aí um pouco entra o lado de macro trader. Esse tipo de coisa é o que a gente olha, fala assim, puxa, o que vai mudar? Né? O que pode oferecer uma oportunidade de risco-retorno assimétrica? Eu acho que é 2024. Alexandre, uma dúvida que a nossa audiência deve ter é qual a vantagem do investidor aplicar num fundo de cripto e não ir comprar diretamente o ativo? Eu acho que a vantagem é a simplicidade, né? Então, vamos dizer, eu vou fazer analogia com fundo de ações. Vai lá na bolsa, tem um monte de ação lá, acho que tem 450 ações para você escolher. Primeiro, qual você vai escolher?
difícil. É um trabalho, selecionar ações é um trabalho que muita gente tenta fazer o tempo todo. E a segunda, no caso particular de cripto, você custodiar é muito mais difícil. Então, eu diria que é um produto que ele facilita demais a vida do investidor. Mas é igualzinho a ações. Você quer ir lá e comprar uma ação porque você acha que ela vai ser muito melhor? Vai direto, compra, a gente não tem nada contra. O nosso papel é meio que democratizar o acesso a um investimento que a gente acha que é muito legal. Então, assim, vocês claramente estão falando com um cara que é apaixonado pelo negócio. E você ouvir apaixonado falar é perigoso. Então, eu sou único, assim, talvez a diferença é que eu falo, olha, não quer fazer com a gente? Eu também gosto do investimento. Vai lá, estuda e vai fazer sozinho. Tem um monte ali no Twitter, na internet, tem um monte de informação. Criptoativos, quem trabalha com isso, ele gosta de contar as histórias e meio que cada um quer vender o seu investimento. Então, tendo esse disclaimer, vai fazer a sua lição de casa e vai ser feliz. Não tem, assim, a gente acha que dá para fazer sozinho, mas... Então, a principal vantagem é a facilidade de comprar cotas de um fundo ao invés de ir direto no ativo. Ou vamos fazer uma outra analogia. Você vai velejar e você está aprendendo a velejar. Você vai sair, fazer uma travessia, vai para Fernando de Noronha. Você vai sozinho? Pode ir. Se tudo der certo, o vento, acertar a bússola, vai chegar lá. Mas, às vezes, ter alguém com mais experiência ajuda nessa experiência a ser mais agradável. Como vale para cripto, vale para ações, vale para qualquer fundo. O gestor está ali simplesmente porque ele está 24 horas por dia focado naquilo. E tem o know-how, né? E tem o know-how. Você pega hoje, tem 55 mil empresas listadas no mundo. A entidade de criptoativos já está falando de 20 mil classes de criptoativos aqui para acessar. Eu acho que... Primeiro, acho que você é um cara super transparente. Até eu vejo no LinkedIn, Don't Trust, Verify. E acho que é sempre tua preocupação com o investidor de ele ter a educação, saber exatamente o que está comprando. Mas acho que você ir com um velejador experiente é melhor. E você acha que um dia a gente vai ver a classe criptoativos dentro dos 8 tri de AUM do Brasil? Eu acho que sim. Mas a dúvida que eu tenho é o seguinte. As classificações do Brasil, eu acho que elas olham muito pelo tipo de produto. Eu gosto muito mais de olhar a volatilidade de produto, o risco do produto. Por quê? Porque eu acho que um investidor devia ser mais ou menos neutro no tipo de investimento. Eu vou comprar ações, eu vou comprar crédito, eu vou comprar... assim, acho que você tem que comprar uma coisa que componha seu portfólio, diversifique seu risco, mas com um retorno que você esteja disposto a aceitar. Risco, volatilidade, liquidez, do que propriamente o nome do produto. Eu acho que o investidor brasileiro, ou qualquer investidor, o grande segredo é saber o tamanho do estômago. E estômago é tolerância a risco. Se esse risco vem via um fundo de ações, um fundo de criptativos, ou um FDIC, então, assim, eu acho que é uma segunda escolha. O mais importante para mim é você saber o tamanho do estômago. E eu acho que as pessoas falam um pouco de risco dos diferentes tipos de investimento. Então, a gente fica muito focado se paga imposto de renda, se não paga imposto de renda, se tem... E fala pouco do... Quanto dinheiro você pode perder? Para mim, o segredo do jogo é meio que nem cassino. Você tem que estar até o final da noite. Você tem que ter ficha. Porque eu já vi, vamos dizer... Alguns chacoalhos. Eu vi um monte de gente muito inteligente que ficou no meio do caminho. Muito inteligente. E o cara... E também não dá para menosprezar o fator tempo. Então, eu estou fazendo isso há 30 anos. Depois de 30 anos, esse tal do composto sobre composto, se você fizer bem feito, ele ajuda. Então, pega aí o desafio que eu faço, bota 7% composto por 30 anos. 7% composto a cada 10 dobra. Então, imagina se você ali no ano 8, você é o gigante do investimento, perdeu tudo. E o outro que é um péssimo investidor, não toma risco, a cada 10 anos dobrou. Cara, vai depois de 30 anos, o cara está na frente de todo mundo. Eu gosto muito de poker. No meu primeiro campeonato, um amigo meu experiente perguntou
qualquer estratégia ele for chegar no segundo dia. Não tem, isso. Você não vai ganhar. A sua estratégia hoje é chegar no segundo dia. Se chegar no segundo dia, você já cumpriu a nossa estratégia de hoje. Mas deixa eu usar essa analogia porque eu acho que é legal. Então, assim, o que ele está falando implicitamente? A hora que você está no segundo dia e um monte de gente ficou no primeiro dia, você vai ter mais ficha. Quando você começa a ter mais ficha, é mais fácil. Primeiro, por 2 motivos. Primeiro, que você ter mais ficha, você pode exercer as suas opções de uma forma mais adequada. Segundo, que tem menos concorrência. Então, essa é assim, a parte que as pessoas meio que talvez menosprezem ou não saibam é o seguinte: a hora que você vai ficando um investidor melhor, é mais fácil investir. Boa. E para virar um investidor melhor, é o tempo. É o tempo. Assim, a gente brinca assim, o que faz um bom investidor de 20 anos? 20 anos. Então, você tem que terminar, vamos dizer, você tem que seguir. Eu acho que hoje em dia, iniciativas como essa ajudam muito, porque você traz ali para a ponta informações de quem talvez tenha conseguido ficar os 30 anos. Isso, alguma coisa a gente deve ter feito diferente para estar aqui, né? Com certeza. Alexandre, uma dúvida de leigo. O criptoativo direto, a gente sabe que é uma senha que o cara recebe o seu dinheiro de volta. Não é isso? Correto? Se ele esquecer essa senha, ele perdeu o dinheiro. No fundo, existe algum tipo de senha ou não? Ele funciona como um fundo normal. Ele resgata aquelas cotas com que ele é cadastrado lá na plataforma. Então, ou ele precisa de senha. Então, essa é a custódia, a tal da custódia. Então, o fundo terceirizou esse serviço. Hoje, quem tem o domínio dessas senhas são a Fidelity Digital e a Coinbase. A gente trabalha com essas duas. Estamos, assim, nos próximos meses, eu acho que a gente anuncia um custodiante brasileiro. Um dos 3 maiores bancos brasileiros já está entrando no serviço de custódia de criptoativos. Hoje é Fidelity. Hoje é Fidelity e Coinbase. Coinbase é a maior exchange listada de criptoativos. Então, uma vantagem no fundo também é essa, você poder trabalhar com esses prestadores de serviços que não vão trabalhar com uma pessoa física simplesmente porque é o tamanho, né? Então, eu falei várias vezes de custódia. Eu falei várias vezes que não é fácil fazer isso de uma forma bem feita. E aí eu vou ser um pouco mais específico. Não é que não é fácil, é extremamente difícil fazer isso de uma forma bem feita. Extremamente difícil. E olha que eu sou engenheiro, então, assim, é muito desafiador. E daí, o que a gente fez no produto? Vamos terceirizar isso e passar para os caras que fazem isso, segurança da informação, os caras que é o mais especializado do mundo em fazer isso. Porque aí a gente entende, de novo, estamos falando do velejador. Ele vai tocar esse barco da custódia muito melhor do que a gente. Então, a gente não tem objetivo em fazer tudo, a gente tem o objetivo de oferecer o melhor produto. Boa. Ótimo. Voou o tempo. Cara, acho que esse engenheiro de produção da Poli aqui deu uma aula para a gente, Alexandre. Obrigado aqui, incrível. Eu não conhecia a gente conversando antes de começar. Sobre a BLP, onde o pessoal busca, eu falei aqui do Itaú, mas para aplicação, para conhecer mais o produto, para entrar em contato contigo e teu time, como funciona? Eu acho a gente tem o site blpcrypto.com.br, tem muita informação. A gente tem a BLP no LinkedIn, que a gente tem cartas mensais e tem newsletters semanais, onde a gente conta. O Axel faz um trabalho de explicar esse mercado e contar o que a gente está vendo, que eu acho fantástico. E, então, assim, eu acho que os melhores canais são esses e estamos em quase todas as plataformas, só não estamos na XP. Então, só não estamos na XP. Então, não é difícil encontrar nosso produto. E eu acho que a ideia é essa, assim, a gente terminar falando, o nosso posicionamento estratégico é ser a casa mais conservadora dentro de um ecossistema que a gente entende que é bastante arriscado. Então, o que a gente tenta fazer é aplicar um pouco o que a gente aprendeu no mercado financeiro e na teoria financeira numa classe de produto novo. Então, não é muito diferente de um fundo de ações long only. Talvez a única diferença é o produto que a gente trabalha. Mas a gente é apaixonado por esse produto e a gente acha que vai ter
muita usabilidade no futuro. Excelente. Gostou? Muito bom. Bom, né? Uma aula. Deixei Obrigado. mais perguntas que respostas, mas aí Não, acho que o tema é grande. Eu já vou te provocar para a gente estar junto próximo ano em mais uma. E para vocês, acompanhem o Alexandre, o pessoal da BLP, seja um CDI apimentado ou seja um fundo com maior volatilidade, mas acho que é impossível ignorar para vocês terem a tua cesta dentro da tua estratégia de investimento. Leiam, pesquisem, como o Alexandre falou, e até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite e obrigado aí por todo mundo que gastou o seu tempo ouvindo a gente contar desse maravilhoso mundo dos criptoativos. Maula, obrigado mesmo. Valeu.